Vamos ver agora quais que são as funções do mouse no seu dia a dia de trabalho com o Revit. Bom, começando pelo botão esquerdo do mouse, o botão esquerdo é encarregado da seleção simples. Tá? Ao colocar o cursor do mouse acima de um objeto no Revit, ele vai realçar aquele objeto. Isso quer dizer que se eu clicar com o botão esquerdo nesse momento, aquele objeto que está realçado vai ser selecionado. Então eu vou clicar com o botão esquerdo, certo? Existem alguns pontos onde a gente vai ter alguns elementos no mesmo lugar. É o exemplo, atitude de exemplo, a gente tem aqui essa soleira e essa porta, né? Vamos supor que eu queira selecionar a soleira. Ao chegar ali no ponto da aresta da soleira, a gente tem a porta sendo realçada. Tá? Então eu tenho que movimentar meu mouse mais uma vez até que a soleira esteja realçada. Assim eu posso estar clicando e selecionando ela. Se eu deixar o mouse parado naquele ponto, uma tecla que ajuda nessa questão de alternar a seleção é a tecla Tab do seu teclado. Tá? Se eu pressionar a tecla Tab, ela vai alternar as seleções possíveis naquele ponto. O mesmo acontece para outras situações, como por exemplo, se eu deixar o mouse parado em cima dessa parede e der Tab, ele vai alternar a seleção de uma parede para todas as paredes que estão no conjunto. Então, a tecla Tab é muito bacana para alternar as seleções no ponto. Bom, tem outras teclas que também contribuem. Por exemplo, se eu selecionar um elemento utilizando o botão esquerdo do mouse e segurar a tecla Ctrl ou a tecla Shift, reparem que o cursor do mouse ele adquire símbolos aí de subtração e de adição junto a esse cursor. Se eu segurar a tecla Ctrl, ele dá o símbolo de adição, quer dizer que se eu clicar em outros itens, ele vai passar a juntar aqueles itens na minha seleção. Se eu segurar a tecla Shift, ele vai subtrair, né, e vai tirar os elementos da minha seleção, certo? Se você não segurar a tecla Ctrl nem a tecla Shift e ir clicando nos demais elementos, ele vai sempre desselecionar o último elemento e selecionar o atual. Tá? Então, lembre-se sempre do Ctrl e do Shift. Se você utilizar o botão esquerdo segurando ele, né, eu vou clicar e vou deixar pressionado e vou arrastar o meu cursor, ele vai gerar a caixa de seleção. A caixa de seleção da direita para a esquerda vai selecionar tudo que simplesmente é encostado nela. E a caixa de seleção da esquerda para a direita precisa que os elementos estejam inteiramente dentro dessa caixa de seleção. Mais adiante no treinamento a gente vai ter explicações a respeito das seleções, dos métodos de seleções, onde a gente vai ver isso mais a fundo. Certo? O botão direito do mouse ele vai ter as chamadas seleções rápidas, opções rápidas. Ele vai me trazer opções a respeito daquele ponto que o meu mouse está. Tá? Então, se eu não tiver nada selecionado, ele vai me trazer algumas opções do zoom, certo? Ou de uma seleção anterior. E se eu tiver um elemento selecionado, ele vai me trazer algumas opções a respeito daquele elemento, né? Algumas que a gente vai utilizar bastante durante o curso, né? Como por exemplo, ocultar na vista, sobrepor gráficos na vista, né? E tem algumas mais simples, por exemplo, alterar a orientação da parede, que vai espelhar essa parede, né? Então, a gente tem também o botão do meio do mouse. O botão do meio do mouse vai ficar encarregado do zoom e do pan. O zoom acontece quando você rodar a bolinha do mouse, o mouse wheel, para frente e para trás, né? Ele vai dar zoom. E também vou ter o pan quando eu clicar e deixar e arrastar, né? Clicar, deixar pressionado e arrastar essa bolinha do mouse. Então, a bolinha do mouse ela é super importante. O tempo inteiro a gente vai estar utilizando ela. Se você clicar duas vezes com a bolinha do mouse, dá um clique duplo, ele vai aplicar o Zoom Extents. O Zoom Extents vai te mostrar tudo que está desenhado na tua tela. Tá? Vamos supor que eu estou ali lendo uma frase específica aqui. Se eu der um Zoom Extents,
ele vai maximizar, ele vai mostrar tudo que está desenhado na tela. Inclusive, se eu tiver algo desenhado distante do meu foco, do meu ponto focal aqui do desenho, ele vai passar a mostrar tudo quando eu aplicar esse Zoom Extents. Na vista 3D, se eu abrir a vista 3D aqui no navegador de projeto, a gente vai ter o pan e o zoom também acontecendo. E se a gente segurar a tecla Shift e der o pan, clicar e arrastar, eu estou com o Shift pressionado, e aí eu vou clicar e arrastar a bolinha do mouse. Ele vai fazer a rotação, a manipulação rotativa aqui na vista 3D. Certo? Então, bem bacana aí a forma com que o Revit faz essa rotação na vista 3D. Um outro componente que ajuda na rotação é o View Cube aqui, que a gente vai ver mais adiante para que ele serve. Tá certo, pessoal? A respeito dos movimentos do mouse, era isso aí que eu queria mostrar. A gente segue adiante com mais conteúdos do nosso treinamento. Até já!